Fala galera, estamos chegando para mais um episódio da série sobre Vue.js, GraphQL e Node, e hoje no nono episódio a gente vai falar sobre o Vuex, que é uma biblioteca responsável pela centralização do gerenciamento do estado da aplicação. Essa série tem o apoio da HostGator, que é especialista em serviços de hospedagem. Então se você tem interesse em registrar o seu domínio e finalmente colocar o seu site no ar, clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a HostGator pode fazer por você e ainda ganha um desconto exclusivo para quem assiste o canal. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e principalmente de ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Bom, vamos começar instalando o Vuex. Para isso, a gente vai fazer um npm install Vuex. Não se esqueça do -save para registrar essa dependência no package.json. Então, uma vez instalado o Vuex, eu vou executar novamente o nosso servidor de desenvolvimento. E agora a gente vai começar a configurar então o Vuex na nossa aplicação. Para isso, eu vou abrir o main.js, mesmo lugar onde a gente configurou o Vuerouter, tá? E aí eu vou fazer então um import Vuex from Vuex e em seguida eu vou fazer um vue.use Vuex, tá? E agora a gente está pronto para criar a nossa store. A store, ela está no centro do Vuex, ela é um container reativo que é responsável, né, pelo gerenciamento do estado da nossa aplicação. Então para isso eu vou fazer um const store igual a new vuex.store. Já vou deixar um objeto ali dentro, que é onde a gente vai configurar a nossa store. E aí, por fim, eu vou incluir aqui a store na instância da nossa aplicação. Então agora a gente está pronto para começar a configurar a nossa store. Toda aplicação escrita em Vue.js é composta por um conjunto de componentes e cada um deles é responsável pelo gerenciamento do seu próprio estado. Acontece que em muitos casos esse estado pode ser compartilhado entre múltiplos componentes, tornando esse gerenciamento muito mais complexo. E é por isso que em muitas situações esse estado pode ser centralizado numa store, nesse caso gerenciada pelo Vuex, que é o que a gente vai fazer agora com o estado da nossa aplicação. Então eu vou mover os items, que são divididos em prefixo e sufixo, e os domains para dentro da nossa store. Para isso, eu vou abrir aqui, domain list, eu vou pegar os items e os domains, tirei daqui, então esse componente passa a não ter mais esse estado sendo gerenciado por ele. E agora eu vou mover para dentro da minha store, dentro de uma propriedade chamada state. Tá? É aqui dentro que vai ficar todo o estado da minha aplicação. Então tá lá, items, né, prefixo, sufixo e domains. Então agora chegou a hora da gente começar a interagir com essa store por meio das actions. Bom, então vou criar as minhas actions e eu vou criar actions para adicionar itens, remover itens, retornar os itens e também para fazer a geração dos domínios. Então, async add item, toda action ela vai receber um context que vai ser muito útil para interagir com o estado, para interagir com as mutações, para interagir com os getters e também para invocar outras actions. E também um objeto chamado payload que vai conter os parâmetros que eu vou passar para a minha action. Tá? Vou criar também delete item. Get items. E, por fim, generate domains. Bom, agora a gente vai começar a mover o código de dentro do domain list para a minha store. E agora, vamos mover daqui para cá. Vamos lá, delete item. Get items. E, por fim, generate domains. Perfeito. Agora, a gente vai começar a fazer o seguinte. Eu vou começar a recriar os parâmetros, tá? Então, você vê que primeiro eu vou ter que mover também a importação do Axios,
que eu não vou mais usar dentro do domain list, vou usar somente aqui dentro da minha store, né? E você vê que eu não tenho o item aqui. Então eu vou fazer assim, ó, const item igual a payload, porque é por meio desse parâmetro que eu vou passar o meu item, né? Outra coisa também, ó, aqui onde a gente tem this.items, na verdade, eu vou ter que chamar por meio do state da store. Então, vai ser um pouquinho diferente, ó, context.state.items, né? E assim a gente vai invocar, tá? This.generateDomains, domains agora passa a ser responsabilidade da store, assim como GenerateDomains. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente, que é por meio de context.dispatch, ou seja, eu vou invocar a action GenerateDomains. Então você vê que o add item a gente já fez, né? Eu recebi o payload, criei a variável item, de resto ficou tudo igual, e aqui eu interagi com o estado da minha store para fazer um push nesse item, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó, const item é igual a payload também, né? Ó, these items.splice. Então agora aqui a gente vai ter que mudar um pouquinho também, ó. Context.state.items. Ó, item eu já tenho, mesma coisa. Context.state.items. Depois a gente vai mover isso para uma mutation, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. E aqui dispatch generate domains. Ou seja, sempre que eu adicionar um item ou remover um item, eu tenho que fazer o generate domains de novo. Aqui embaixo, ó, const type igual a payload, ó, e aqui a mesma coisa, context.state.items, e aí eu populei por meio da chamada que eu fiz para o meu GraphQL. E por fim, olha lá, aqui a gente nem vai usar o payload, né? Vamos fazer context.state.domains é igual a query.data.domains do retorno da mutação GenerateDomains. Então você vê que a gente já fez, né, toda a implementação das actions da nossa store e agora é só fazer a chamada por meio do nosso componente. Então agora basta mapear cada um dos métodos para as actions da minha store. Para isso eu vou fazer this.store.dispatch para invocar uma action e aí eu vou chamar então o addItem passando o item. Na sequência eu vou invocar o deleteItem, o getItems, só que agora eu vou passar o type, né? E por fim o GenerateDomains, só que sem passar nenhum parâmetro. E agora eu também tenho que fazer o mapeamento do estado, né, entre a store e o componente. Para isso, a gente vai usar as Computed Properties, que a gente já usou em episódios anteriores, né? E aí, vamos então mapear items, onde eu vou fazer um return this.store.state.items, né, já que a minha store é reativa, e também os domains, fazendo um return de this.cifrão store.state.domains. Vamos ver? Ó, agora a gente já tem a nossa aplicação funcionando novamente, né? Se eu colocar aqui, ó, travel, ó, você vê que eu inseri, ele já renderizou novamente os domínios, ó, ocean. Então você vê que a minha aplicação ela segue funcionando. Agora vamos começar a melhorar um pouco esse código. Existem dois métodos bem interessantes do Vuex, que é o map states e o map actions. Tá? A gente vai usar os dois agora para simplificar um pouquinho então da nossa implementação. Vamos começar fazendo então um import map states e map actions from Vuex, perfeito. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui nas computed, ao invés de ter que mapear cada um deles, eu vou fazer, ó, fazer um destructuring, né, de map states, passando então, ó, items e domains. Olha só que simples, né? Você vê que a minha aplicação segue funcionando. E vou fazer a mesma coisa, olha só, para add item, delete item, get items e generate domains, por meio de map actions, ó,
E aqui, então, add item, delete item, get items e generate domains. Parece mágica, né? Ó, tô deletando aqui, ó. Vou adicionar de novo, olha lá. Travel, Ocean. Então você vê que o código do meu componente ficou bem mais simples, né, por meio dos métodos mapState e mapActions. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre as mutations. Além das actions, a gente também tem as mutations na nossa story. A principal diferença é que as mutations são responsáveis por fazer justamente a mutação de estado, enquanto as actions são responsáveis pelo processamento de operações assíncronas e pela interação com as mutations, tá? Então, a gente vai começar a modificar um pouquinho o comportamento das nossas actions para que elas não interajam mais diretamente com o states. Então, no caso do add item, ó, eu vou, então, dentro de mutations, eu vou criar um add item que vai receber state e payload. Então a mutation ela recebe o state, tá? Para que ela possa interagir com o estado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse context.state.items.push para lá. Para isso eu vou invocar por meio, né? Então eu invoco as actions por meio do dispatch e as mutations por meio do commit, tá? Vou chamar o add item. E aí, olha que legal, vou mover para cá, e você repara que eu tenho item e eu tenho também o new item, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um destructuring, né, de item e new item por meio do payload, tá? Não preciso mais desse context. E agora, olha só que interessante, eu vou passar um objeto aqui com item e com new item. Olha que simples. Só isso, bem tranquilo, bem direto. Vamos dar um refresh. Vamos fazer um teste. Ó. Vamos lá. Travel. Ó. Inserir. Ocean. Inserir também. Você vê que segue tudo funcionando. Tá? Na sequência, vamos lá para o delete item. Agora aqui é mais complicado, hein? Olha lá. Ctrl X, então sempre que eu estou tocando em state, eu vou mover. Então, vou fazer context.commit delete item, passando aqui o meu payload, já vamos descobrir o que a gente vai passar nesse payload. Ó, delete item, state, payload. Mesma coisa, ó, onde tem context, a gente tira. Né? Não vou precisar mais desse context, eu interajo já com o state diretamente. E aí, olha lá, eu tenho o item, o que mais? Só item, acho, né? É igual a payload. Só isso. Vamos lá então, ó, passar o item, que foi exatamente o item que eu peguei, passei o ID para mutação, delete item, tá? Perfeito. Já fizemos aqui esse commit, vamos testar, ó, excluir o travel, excluir o ocean, e segue tudo funcionando. Na sequência, vamos mover essa parte aqui também, que é do get item. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ó, eu vou fazer context.commit, eu vou chamar de set items. Pessoal, tem gente que deixa esse padrão, em vez de camel case em letra maiúscula, como se fosse a declaração de uma constante, tanto faz, tá? Usa o padrão que você acreditar que é melhor no teu cenário. Ó, e aí, aqui, então, a gente vai fazer o set items, state payload. Olha lá, ó. Vou fazer isso aqui igual ao items, né? É igual a payload. E aí vamos passar items aqui embaixo. Ó. Bem simples, né? Ctrl X, items. Olha lá. Passamos os itens que vieram da nossa query de items. E aí foi para lá. Deixa eu ver o que faltou aqui, ó. Tem o type também. Não esquece do type. Olha lá. Passamos o type. Vamos lá. Cadê o type? Está aqui em cima. Ó. Então, type
e items. Ó, tudo funcionando. Olha lá. Travel, rides. Ó, show de bola, né? Beleza. E por último, vamos fazer então o set domains state payload. E agora, vamos fazer o seguinte. Olha lá, ó. Context.commit set domains. Mesma coisa, né? Olha lá. Domains. E eu vou mover aqui ó, o query.data.domains. Vou mover essa outra parte aqui para minha mutation. Perfeito. State.domains é igual a domains. E aí, const domains é igual ao payload. Perfeito. Olha lá. Criando então prefixos, sufixos. Você vê que a gente fez essa separação. Então as mutations são responsáveis por fazer a mutação de estado, enquanto as actions estão interagindo com operações assíncronas e invocando as mutations por meio de context.commit e invocando outras actions por meio de context.dispatch. Bom, toda vez que o componente domainList é instanciado, a gente faz algumas chamadas para o back-end por meio do lifecycle hook created, tá? Então olha só, eu faço um getItemsPrefix, getItemsSuffix e depois um generateDomains. A gente pode ver isso aqui por meio do server.js. Se eu fizer um getItems aqui, args.type, só para a gente ver essas chamadas acontecendo. console.log generate domains, tá? Só isso. Repara que quando eu instancio esse componente, essas três chamadas são feitas. Só que se eu navegar para domain view, para ver, por exemplo, our hub, e voltar para domain list, reparou que são feitas as três chamadas novamente? Agora que a gente já centralizou o gerenciamento do estado do componente domain list por meio da store do Vuex, a gente pode fazer mais uma coisa, que é mover também essa regra do created para dentro da nossa store. Então, eu vou trazer ela, na verdade, aqui para o main. Tá? Tudo que a gente está fazendo, pessoal, eu tento fazer sempre da forma mais simples possível e ir refatorando aos poucos. Tá? Então, nos próximos episódios, obviamente, a gente vai começar a extrair para arquivos diferentes cada passo desse que a gente está fazendo, mas tudo isso aos poucos. Tá? Então, eu posso trazer para cá essa inicialização. Fazendo, ao invés de this.getItems, obviamente, né, eu vou fazer, então, store.dispatch, a mesma coisa, tá? Essa mesma interação que a gente faz com a nossa store. GetItems, passando o prefix, aqui, store.dispatch, getItems, passando o sufix, e por fim, store.dispatch, generate domains, tá? Bem simples, aqui é só uma vírgula, né? Deixa eu pausar o meu servidor. Repara que eu invoquei uma vez, vou navegar para domain view, vou voltar para domain list. Viu que ele não fez mais a chamada? Ele só vai continuar fazendo essa chamada no momento em que eu adicionar, por exemplo, um novo item. Reparou? Aí ele fez um generate domains. Se eu adicionar mais um item aqui em sufixo, faz outro generate domain. Só que agora eu fiz esse gerenciamento de forma centralizada. Então, no momento em que eu entro, né, em qualquer um desses domínios, né, se eu voltar, ele não faz mais essa chamada novamente. Então, a gente vai ter, claro, um ganho também de performance. Obviamente, se alguém comprar esse domínio nesse meio tempo, provavelmente esse disponível ou não disponível não vão fazer muito sentido. Então avalia bem na tua aplicação se faz sentido ou não esse tipo de construção. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Essa série tem o apoio da HostGator, que é especialista em serviços de hospedagem. Então se você tem vontade de registrar o seu domínio e finalmente colocar o seu site no ar,
Clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a HostGator pode fazer por você e ainda ganha um desconto exclusivo para quem assiste o canal. Não deixe também de se inscrever e principalmente de ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades do canal em primeira mão. Deixe seu like também, compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!